Muito bem, desde o jardim da infância até a minha pós-graduação na COP, na Ilha do Fundão do Rio de Janeiro, eu estudei em escolas públicas. Eu me senti agora no dever de cidadão de poder devolver para a comunidade técnica o que eu aprendi, o que eu vi na minha experiência, pois nesses 44 anos de magistério na Universidade de Brasília e outros 10 na Faculdade de Engenharia e Esplan, e mais perto de 11 mil contratos e obras das quais eu fui responsável da técnica, achei por bem devolver um pouco dessa experiência, esse conhecimento para todos aqueles que pudessem me ouvir. De uma forma surpreendente, eu verifiquei que o número de acessos e interesses e perguntas e e-mails foi muito maior do que eu realmente esperava. Por isso, vamos reiniciar toda a contagem de acessos agora, porque eu quero então já começar a explicar algumas coisas que me perguntaram e responder alguns quesitos. Muito bem, a primeira grande pergunta é se existe alguma apostila do que eu estou mostrando lá. Na realidade, não existe mais apostila do que eu tenho falado lá sobre sapatas, estacas, tubulões, patologia, etc. Porque essas apostilhas, alguns anos atrás, já foram sendo transformadas em livros. O mais importante deles, o mais completo, é esse livro de Engenharia de Fundações, que não está na sua forma final ainda, porque são 800 páginas. Então, de tempos em tempos, a gente faz uma tiragem, eu peço ao editor para fazer uma tiragem pequena, para atender aqueles pedidos emergenciais. Ele trata, de uma certa forma, de tudo sobre fundações, com ênfase naquilo que os grandes escritórios de engenharia fazem, que é a aplicação de métodos semi-empírico estatístico, mas de uma forma moderna. Também o seu capítulo 17, que é muito interessante, tem toda a parte de patologia, recalques admissíveis, fatores de risco e outras novidades que resultado das minhas pesquisas. Em segundo lugar, também publicado pela COP, na época, um livro sobre sondagens. O primeiro livro de fundações, ele está de uma certa forma esgotado. De tempos em tempos, como eu disse, faço uma pequena tiragem. O custo dele, essas 800 páginas, são R$180. Existe, parece que uma taxa de SEDEX na faixa de R$20. Se alguém, ainda assim, se interessar e fazer parte da nossa lista de pedidos, por gentileza, basta mandar um e-mail para infrasoloengenharia@gmail.com. Ao final eu repito novamente. O segundo livro é Sondagens, que foi, na realidade, o primeiro livro de sondagem publicado no Brasil, que foi publicado a primeira versão em 1972 na COP. Ele tem praticamente tudo sobre sondagem, todos os tipos de sondagens, os cuidados, prós e contras, e o mais importante, correlações com parâmetros geotécnicos. Esse livro também é esgotado, mas se pode ter uma tiragem provisória de uns 200 livros de cada vez, e custa R$140, mais aquela taxinha de R$24 para embalagem e remessa. Se alguém se interessar por esse livro, não está disponível ainda, mas poderá entrar na lista da próxima tiragem. Basta mandar um e-mail para infrasoloengenharia@gmail.com. E finalmente que ainda está no prelo, que também foi muito solicitado, esse de danos causados por recalque. Aqui nós discutimos todo tipo de recalque sobre a ótica do solo e da estrutura e quais são os limites em particular. E eu insisto em chamar a atenção aqui, como tenho chamado nas palestras que falo ou que faço, é que o recalque mais letal não é o diferencial como todo imagina. O recalque diferencial realmente é muito ruim, mas o distorcional é aquele recalque letal que vai fazer sua obra rachar ou eventualmente desabar. Então, através da análise de perto de 700 obras que eu creio que já analisei até hoje, eu construí uma relação chamada fator de risco, que pode dar uma certa noção de qual é o risco que aquela obra tem em entrar em colapso. Esse ainda está no prelo, não está em condições de ser publicado, nem tiragem experimental ainda. Mas, se alguém precisar de alguma coisa de forma mais assim, urgente, premente, manda um e-mail para mim,
quando eu tiver um tempo, eu mando a resposta ou mando tabelas daquilo que se precisa. Se bem que a parte central está nesse livro aqui. Então, agradecendo a Infrasolo e a Fundex de Brasília, nós passamos agora a essas aulas do YouTube, que vamos começar a recontagem depois dessas explicações. Só espero poder ter sido útil. Muito bem, hoje nós teremos a aula número 5 do capítulo 5, que é estacas. Nós vamos aprender hoje a calcular as estacas por métodos semi-empíricos, uma vez que o método teórico é muito extenso e depende de uma série de ensaios complicados, caros e de difícil interpretação. Para aqueles que estão seguindo a gente pelo YouTube, estou recebendo uma quantidade grande de pedidos desse livro e do livro de patologia de estruturas, que eu trabalho com fundações e recuperação de estruturas. Esses livros estão esgotados, mas eu espero que dentro de uns 20 dias tenhamos uma remessa. Desse livro de fundações, do livro de sondagens, e o de patologia pode levar um ano ainda, que é a parte de trincas e reforço de estruturas. Então, aqueles que quiserem, está aqui, está no YouTube, o e-mail é infrasoloengenharia@gmail.com. Muito bem, então vamos iniciar a parte mais importante e com a base que já se vem das aulas anteriores sobre tubulões e sapatas, é muito simples. Lembram-se que a única diferença entre tubulão e estaca é que no tubulão alguém deve descer dentro, ou para escavar, ou para limpar a base. Mesmo porque não existe até hoje nenhuma máquina capaz de abrir base e deixá-la limpa num tubulão. Então, sempre tem que descer alguém. As estacas, mesmo dotando de base alargada por compressão de brita, não desce ninguém, a não ser num caso muito especial. Então, diferentemente dos tubulões, as estacas trabalham, ou seja, transferem carga para o solo por atrito lateral, como está aqui. Olha, eu estou, por atrito lateral, segurando 5 gramas. E, dependendo do solo, eu ainda posso segurar meio quilo, só por atrito lateral. Ou então, só por ponta. A estaca pode trabalhar só por ponta, se atravessa a água, por exemplo, pontes, ou argila muito mole. Toda a carga vem para a ponta. Mas o mais comum mesmo é o sistema duplo, ponta e atrito. Então, diferentemente dos tubulões e da sapata, quem é que resiste a essa carga? É uma parcela da resistência lateral e uma parcela de ponta. De novo, a mesma recomendação. Nós vamos agora, como eu vou calcular o atrito lateral e a ponta, nós vamos, no lugar de dimensionar a estaca para pegar uma certa carga, eu vou saber qual é o comprimento que ela tem que ter, de tal forma que o atrito lateral e a ponta segura a carga que eu preciso ter. Então, não é igual tubulão e sapata que eu examino a sondagem quando tem um terreno bom com SPT 20, 25, 30, em alguns casos até 15, que der para escavar, eu escolho aquela profundidade. Na estaca, não. Eu vou contribuindo o atrito lateral até chegar numa profundidade que ela suporta a carga. Muito bem. É quase que universal uma soma, ou seja, quem é que suporta mesmo esse pilar? São 2 ombros, o atrito lateral e a base. Então, há uma somazinha desses esforços que vai me dar a carga que eu quero. Então, nós vamos aprender a calcular a parcela por atrito lateral e de ponta,
de tal forma que a estaca vai suportar a carga do pilar sem romper e sem recalcar. Lembre-se, entretanto, que toda obra recalca, né? Você começa a fazer a primeira laje, segunda, terceira, mesmo que seja por compressão elástica, etc., ela vai dar uma deformada. Portanto, não assuste se sua obra, que eu sempre recomendo, lembra das observações profissionais? Fez o primeiro pilar do subsolo do terra, bate nível, pode ser nível de mangueira. Referencia o nível a um lugar fixo. Fez a segunda laje, bate o nível. E não assuste se sobra descer meio centímetro ou em alguns casos até 2 centímetros. O que não pode acontecer é depois que a obra estiver pronta, rebocada, ela continuar recalcando. Esse recalque imediato, ele acontece entre 3 e 5 dias ou 10 depois da carga. Portanto, você vai subir seus pilares no prumo e as lajes no nível. Ninguém nem nota isso, mas você sabe porque você mediu. Lembre-se, essa medição é importantíssima para o futuro. Então, não vou deixar nem romper o solo, que é brusco e catastrófico, e nem recalcar, né? Um é infarto, mata rapidinho, graças a Deus é raro. O outro é câncer, vai afundando, afundando, avisa que está mal, dá tempo de reforçar. Muito bem, nós vamos aprender a calcular, então, uma resistência total, de tal forma que eu pegue essa carga do pilar, sem romper e sem recalcar. Existem várias formulações teóricas, mas elas não são ainda, no ano 2000 e qualquer coisa, vão talvez mais uns 10 anos ainda, elas ainda não são muito confiáveis. Tem muita polêmica com relação à base teórica e depende de muitos ensaios sofisticados. Mas, em tese, a tensão ou a carga de ruptura de uma estaca é composta, então, de 2 parcelas. É essa que nós vimos aqui, resistência de ponta mais resistência lateral. Ora, essa resistência lateral de ponta é o produto de uma pressão vezes área. É uma pressão vezes área. Então, a resistência de ponta é a pressão admissível na ruptura na ponta vezes a área da ponta, mais a resistência lateral unitária, que é pressão vezes área lateral. Lembra-se que nesses cursos a gente usa R de resistência maiúscula quando é toneladas, R minúsculo quando é pressão. O que é que falta aqui? A área eu tenho porque a estaca eu escolho. Tem vários fabricantes que me mandam a tabela de estacas. O projeto que será feito, quem for fazer em estaca pré-moldada, escolhe 4 diâmetros padrão. Quem for fazer estaca escavada, escolhe 3 tamanhos também, diâmetros padrões, que a gente escolhe. Estacas pode ser de 32, 42, 52 ou hélice contínua. O processo é o mesmo. Então, área da ponta, área lateral, já é dado porque eu escolho o tipo de estaca que eu quero. O grande problema está aqui no cálculo dessas pressões chamadas admissíveis, ou na ruptura, se eu estiver calculando a ruptura. Então, a carga de ruptura de uma estaca, que é igual à resistência total dela na ruptura, isso aqui é a carga do pilar, isso aqui é a carga do solo, vai ser igual. Essa resistência de ponta equivale C, que é a coesão, vezes um fator NC, que depende do ângulo de atrito, e outros fatores relativos a fator de correção de profundidade, fator de correção de compressibilidade, fator de correção de forma, mais tensão geostática, sigma 0, que vale γH,
vezes um parâmetro, um simplificador, um fator, NQ, que depende do ângulo de atrito somente. Isso que multiplica fator de forma da profundidade, fator de forma da compressibilidade do solo, fator de forma da estaca, mais meio do diâmetro ou lado da estaca, que eu já escolhi, vezes o peso específico dentro da zona de plastificação do solo. O solo, lamentavelmente, e diferentemente da estrutura, agora mesmo eu falava para um participante ali, sou prova de carga. Eu vou fazer, ele vai fazer na casa dele, ele vai carregar a laje e descarregar. Ela está no regime elástico e saudável quando ela volta a zero. Ele vai carregando devagar, 100 quilos por metro quadrado, 200. Quando ela parar de voltar a zero, é o limite dela. Sai do limite elástico para o limite plástico. O solo, lamentavelmente, só trabalha no limite plástico, ou seja, na plastificação. E a zona de plastificação é um terreno que fica abaixo da base dos tubulões, da sapata e da estaca, com a profundidade normalmente igual a 2 a 4 vezes o diâmetro. Então, eu tenho que achar o peso específico lá. Vezes um fator de capacidade de carga chamado N-gama, que está aqui para simplificar a coisa. Vezes o fator de profundidade, fator de compressibilidade, fator de forma. Essa é a resistência, a parcela da resistência de ponta teórica. Isso vezes a área da ponta. Porque tudo isso aqui é a pressão RP pequena de ponta. E essa fórmula está simplificada, porque senão nem o quadro negro inteiro não seria suficiente. Aqui eu teria que fazer ensaios triaxiais e tal. Agora eu vou colocar aqui as equações teóricas da parcela lateral. A parcela lateral também vai ser área lateral vezes pressão, que me dá força. Que multiplica um fator alfa vezes a coesão do solo, mais meio do peso específico do solo ao longo da estaca, vezes H, que multiplica um fator, um coeficiente de empuxo do solo, vezes a tangente do ângulo, não seria o ângulo de atrito, é um primo primeiro do ângulo de atrito, ou seja, é solo contra concreto. Ângulo de atrito é grão e grão. Quando o grão está em contato com aço, estaca de aço, de madeira ou de concreto, a gente chama de aderência A, aqui até melhor, desculpa, pode colocar A, e aqui delta. Primo primeiro da coesão, primo primeiro do ângulo de atrito. Muito bem. Eu rezo e gostaria que vários de vocês fizessem pesquisa de doutorado para simplificar essa equação, que levasse em conta todos os fatores. Muito bem, a mecânica dos solos é nova, ela foi fundada praticamente em 1925, conta 300 anos da mecânica de estruturas, que veio com Galileu, com aquele pessoal. Então, nós precisamos dar uma melhorada nisso. E até lá, o que os engenheiros que trabalham direto o tempo todo com esse tipo de situação procuraram criar equações simples em cima do que você tem. Sondagens SPT. Então, baseado na experiência, eles conseguem ou conseguiram calcular essas pressões ou a resistência total simplesmente com SPT, comparando com provas de carga, calculando e carregando a estaca até ela romper, ou se não romper, usa um método que adivinharia de uma certa forma, com uma certa precisão, qual seria a carga de altura, estabelece parâmetros.
Em 1975, dois grandes pesquisadores do Brasil, que é o professor Dirceu Veloso, que, para quem teve o prazer, como eu, de ter sido aluno dele, é uma das maiores cabeças do mundo, eu acho, na área. Além de conhecer tudo sobre mecânica de solos e fundações, ele gerenciava a maior empresa de fundações do mundo, tinha uma experiência prática muito grande, ou seja, e tinha sabedoria para ligar a prática e a teoria. Eu até brinco dizendo que quem tem só teoria é cego de um olho esquerdo. Quem tem só prática é cego do olho direito. E quem não sabe, quem tem prática e teoria e não sabe ligar uma coisa com a outra, é caolho, não adianta nada. Então, essa era uma pessoa, ele e Nelson Aoki, que vive até hoje. Em 1975, eu estava em Buenos Aires, num congresso, eles apresentaram uma fórmula simples, que nós já vimos no cálculo de tubulões. Simples demais, ninguém acreditou nessa fórmula. Ela ficou hibernando. Até que, em 1982, Decour, de São Paulo, e Quaresma venceram uma espécie de concurso em Amsterdã. O que fizeram no Congresso? Cravaram estacas no quintal do Congresso, na Holanda, fizeram todos os ensaios e mandaram todos os resultados, cone, SPT, triaxial, e todo o ensaio possível, e mandou para os especialistas. Falou, olha, gostaria de que no final do Congresso nós vamos fazer a prova de carga para ver com quantas toneladas essa estaca vai romper. E eu gostaria de abrir os envelopes selados para ver quem apresenta um método mais preciso. E foram rasgando os envelopes, parece que a estaca rompeu com 100 toneladas e meia. E os maiores teóricos apresentaram todas as teorias corretas, mas pouco precisas, até que esse brasileiro, Decour, através de um método simples, acertou, que eu digo até com um pouco de sorte de brasileiro, errou por meia tonelada, o que é bom demais. Então, nós passamos, e todo mundo passou a correr atrás dessas fórmulas, do Aoki, do Decour, do Teixeira, do Albiero, etc., do Alonso e todo mundo. Muito bem, então, nesse curso, nós vamos bypassar isso daqui, porque ainda não é aplicável, e o Brasil é um país subdesenvolvido, está em crescimento. Então, deixa caviar para quem já comeu arroz e feijão. Vamos resolver o problema das nossas obras com método semi-empírico. Então, vamos resolver essa obra projetando as fundações do pilar número P1. Eu trouxe aqui, então, o enunciado do roteiro desse projeto. É assim. Projetar as fundações do pilar 1 em hélice contínua ou pré-moldada. Se for pré-moldada, utilizar a que chega aqui em Brasília, mais em conta. Nós resolveremos essa em pré-moldada, eu vou explicar por quê. As estacas em cobre são centrifugadas, fabricadas em Belo Horizonte, por questões de transporte e qualidade, ainda aqui é a melhor opção. Vamos escolher estacas em cobre de 42 centímetros de diâmetro. O perfil geotécnico é representativo da região geológica, dos pilares tais, P1, P2, nós vamos fazer o P1, está mostrado abaixo. Utilizar os 3 métodos recomendados. Vamos fazer Aoki Veloso, Decour, Quaresma e Berberiano. No projeto eu vou mostrar, nós vamos fazer mais uns 2 ou 3. Mas para a prova e para resolver esse exercício, por causa do tempo, faremos só esses 3. Nós adotaremos a mesma metodologia que não me deixou ter nenhum problema, já executei 40 mil stacks Strauss, umas 50 mil pré-moldadas e umas 30 mil hélices. Qual é o critério que a gente acha bom? Usar vários autores e métodos de escritórios consagrados e fazer uma média. Fazendo a primeira média, a gente filtra ela com 30% de desvio. Não quer dizer que quem errou para mais ou para menos
está mal. É que para aquele tipo de solo talvez não tenha experiência suficiente. Depois da primeira média, tirados que ficaram fora, a gente faz uma nova média e trabalha em cima dessa média. Não é? No caso, não vai ser preciso, que vai ser uma... Os 3 métodos vão dar praticamente a mesma profundidade. Muito bem. Então, agora, por gentileza, Fábio, dita para mim os dados do projeto B. D. Tá, desculpa, Del. Carga do pilar. 420 toneladas. Pilar P2 não vai ser preciso, tá? 420 toneladas. Não sendo um pilar de divisa, não precisa se calcular o momento, nem começar com aquele acréscimo de 15%, que a gente acaba quase acertando na primeira iteração. Então, é a carga pura. O que mais? Também não vou precisar do vão, porque não é um pilar de divisa. Então, esse vão L só precisaria se tivesse divisa ou momento. Pois é, profundidade ZF. Qual é? Ver o laudo de sondagem. Ver o laudo de sondagem. Já está dado? Ah, já. Então, a profundidade das camadas já foram dadas. Analisada a sondagem na região do pilar 1, isso aqui é uma média da sondagem dessa área. Primeira camada com 10 metros, a segunda com 14. Nível d'água a 4 metros. Mas eu vou desconsiderar a divisa aqui por efeito didático, né? Argila muito siltosa, tem cor? Não. Não tem cor? Não. Nem umidade? Não. Solo 2. Solo 2. Essa argila, por estar aqui nessa camada, com certeza, não é preciso, porque não existe ainda aprofundamento dessas correlações, mas ela seria com certeza muito úmida. Isso fica aqui só para esclarecimento. Solo 2. Solo 2 é areia argilosa. Areia simplesmente argilosa? Isso. Então é 5C. Aqui com certeza ela já é submersa. Então é 9. Na realidade, a parte de cima, de 0 a 2, a 4, seria muito úmida, aqui para baixo, 9. Infelizmente, ainda não existem correlações para isso. Eu só sei que, se fosse uma argila colapsível, eu precisava tomar cuidado, porque ela é saturada. Camada 3. Areia pouco siltosa. Areia pouco siltosa. Também seria 9. Tem mais alguma informação? Não. Muito bem. Quais são as fundações que eu poderia usar nesse prédio meu, nesse pilar? Sapatas? Não. Por quê? 420 toneladas. Já deve ser um prédio de 6 pavimentos. Solo com SPT 15, água muito próxima e o pior ainda, cai para 10 golpes embaixo. Apesar de ser uma areia, ela é argilosa. Com o tempo ela pode recalcar. Uma areia argilosa com SPT 10, dentro de 6, 7 anos, se não tomar cuidado, ela vai começar a trincar a sua obra. Muito bem. Em qualquer hipótese, então, eu não posso ficar com a fundação, mesmo que os cálculos mostrassem que é possível, com menos de 14 metros. E adotando aquela observação profissional de que a sondagem varia, para evitar um erro, eu começaria a pensar nessa estaca com 14 mais 1. Se for estaca, mas vamos continuar, vai ser, não é? Segunda hipótese, estaca Strauss, é possível sim. Mas a estaca Strauss, lembram-se, é lenta e é pequenininha. Para uma carga de 420 toneladas, eu teria que usar muita estaca Strauss, ia ter um bloco muito caro. Então não é a melhor solução.
Estaca pré-moldada, sim, me parece aqui a melhor solução. Ou hélice contínua, uma solução boa, porque uma só estaca pegaria 420 toneladas. Pode ser uma estaca raiz? Também pode, só que ela é cara, complicada, é máquina, tal, mas pode ser muito bem. Pode ser uma microestaca, que é aquela estaca rotativa que injeta sob alta pressão? Pode. É até melhor de todas elas, só que é muito cara. Então, ficamos entre pré-moldada e hélice. A hélice, ela já foi dito aqui, ela leva algumas vantagens. É rápida. A estaca hélice, vamos supor que ela fique com 18 metros para pegar essa carga ou 20, eu faço, dependendo da situação, 10 estacas dessa por dia. Mas lembre-se, ela tem algumas desvantagens. Quais são? Alguém pode me dizer uma delas? A ferragem não desce bem. Ou seja, se eu não for rápido, ela vai ficar com pouca ferragem na cabeça. A ferragem não precisa ser longa, porque a carga é só compressão. Entendeu? Segunda desvantagem da hélice, qual é? Alguém se lembra? Acho que já foi falado aqui. A gente não confia, lamentavelmente, na resistência de ponta. Lembra que estacas é atrito mais ponta, mesmo que exista, a gente não confere. Estaca escavada com caminhão, chamada escavada rotativa, não por causa da água e por causa da areia. Então, ela não chegaria lá. E por que a pré-moldada leva uma vantagem? Primeiro, a pré-moldada, além de levar em conta toda a resistência de ponta, se você puder implantar bem, é a melhor fundação que tem. Desde que eu jogue areia no pé da estaca, porque ela trapeja quando crava. Então, ela perde contato. Se perder contato, eu perco a resistência. Se eu tirar o contato aqui, esse microfone cai. Então, é um melhor tipo de estaca. Tem desvantagens. Qual é? Perda. Às vezes, eu cravar só para 3 metros de estaca. Assim. Isso é prejuízo. Entenderam? E tem outra desvantagem que, no fundo, acaba sendo uma vantagem. Eu vou precisar de muitas estacas. Uma só não pega isso. Então, é uma desvantagem, mas tem uma vantagem. Eu vou ter um bloco que me ajuda. Se eu pudesse, tecnicamente, eu faria 10 estacas no lugar de uma só. Falhando uma, eu teria 9. Normalmente, eu tenho coeficiente de segurança 2. Então, quando eu digo que uma estaca suporta 90 toneladas, ela deve suportar 180. E o bloco, num caso de desabamento, eu já falei que eu já tive muita experiência disso. Se compactar o fundo do bloco, ele funciona como sapata, temporariamente segura o prédio por alguns meses antes de cair. Né? Muito bem. Então, o cenário é bom para a hélice e bom para a pré-moldada. Eu também, nesse perfil, eu cravo 10 estacas pré-moldadas por dia. Tá bom? Então, vamos escolher. Nos livros, nos vendedores, no Google, você acha 10 propostas de fabricante de estacas. Tem várias marcas muito boas. No sul tem a JHP, que é muito boa, quadradinha, pré-moldada maciça, tem a Protendite, tem a SCAC. Mas aqui na região centro-oeste, se alguém quiser implantar uma indústria de estacas pré-moldada, vai muito bem, que nós compramos de Belo Horizonte. Tinha uma fábrica em Goiânia que fechou uns 20 anos atrás. Então, precisa de alguém que tenha um certo pendor para pré-moldada começar a fabricar estacas. Eu estou sugerindo em cobre, porque é uma estaca que eu já testei várias vezes. Lembram-se, quebra de 3% é normal na estaca. Passou disso, olha o bate-estaca, se ele não está fora de prumo. Então vamos na tabela da página 542, ou acho que é 541, desculpa. Eu transcrevi a tabela do fabricante em copo.
lembrem-se, um fato muito importante. 541, tabela sem número, 541, página. Os fabricantes de estacas vão te apresentar uma tabela quase que maluca. Por quê? Porque eles fazem concreto curado a vapor, etc., que vai dar um FCK de perto de 35 MPa. Ora, se eu multiplicar 35 MPa pela área da estaca, que normalmente é cheia, mesmo sendo a estaca melhor, que é a centrifugada vazada, mais leve de transportar, e todo mundo sabe que a forma tubular, com a mesma quantidade de material, é mais resistente. Então é melhor ter um tubo do que um vergalhão maciço. O tubo é caro de ferro, mas estaca não. Se multiplicarmos isso pela área, vai dar um valor absoluto. Então, cuidado com tabela de vendedores. Vão dizer que uma estaca, por exemplo, de 42 centímetros, de baixo para cima, olha aí, 42 centímetros, eu recomendo no máximo 97 toneladas. Isso porque o FCD, que é o de projeto, no máximo 7 MPa. Por que isso? Porque não adianta você botar uma estaca de 20 MPa que vai para 200 toneladas, o solo não vai resistir. Então 7 MPa é uma que fica assim mais próximo do que o solo pode suportar. Então, o fabricante agora, depois de muita pressão, coloca lá em letras miúdas. O que interessa é a resistência do solo, não é do concreto. Cuidado, né? Raramente uma fundação rompe no concreto, é o solo. Então, no máximo 7 MPa. Essa tabela já está ajustada para a realidade. Segundo fato, por que nós vamos escolher uma estaca de 42 centímetros? Uma estaca de 42 centímetros de diâmetro tem aí até a espessura da parede, que não interessa para a gente agora, porque já está tudo calculado. Mas a parede da estaca, está aqui, a espessura da parede, 8,5 centímetros de concreto. Isso não é importante agora, mas está aí. Ela pega no máximo, no concreto, resistência do concreto, 97 toneladas. 97 toneladas. Eu podia usar uma estaca de 50 ou até de 60 para 197 toneladas para diminuir o número de estacas. Quanto menos estaca, mais barato, menor o bloco, seu cliente vai achar bom. Mas olha, 42 centímetros é o limite de toda a máquina do mercado padrão. Pilão de 5 toneladas e tal. Crava bem estaca. Para cravar uma estaca de 50 ou 60, você vai ter que ter um pilão, lembra-se, entre 0,7 e 2 vezes o peso. Vai dar um pilãozão de 10, 15 toneladas. Se insistir em cravar com menos, ela vai dar nega, ela rejeita antes, e você vai ter problema no futuro. Portanto, se você não dispõe de martelos, aqui na ponte foi usado um martelo hidráulico de 15 toneladas para cravar os tubos dos tubulões. Cravaram-se os tubos, tubo de 1,5 metro, depois desceram com ar comprimido e abriram base dentro. Mas foi preciso um martelo de 15 toneladas, né? Então, 42 é um limite bom. É um limite bom. Mas você escolhe depois, para o projeto, outros diâmetros menores, para não sobrar muita carga. Tá bom? De 23 centímetros, de 33 e tal. Então, escolhemos a estaca do tipo encobre para 97 toneladas no concreto. Isso é só um aviso, porque o que me interessa mesmo é a resistência de ponta mais a lateral. Se eu chegar com 15 metros, que é o mínimo que eu permito, mesmo que o cálculo passasse aqui, eu não deixo, porque isso é recalque na certa. Então,
essa estaca começa com pelo menos 15 metros. Independente de cálculo, na memória de cálculo, se algum método dizer que ela pode ficar aqui, avise o seu cliente que, apesar de que o método está indicando, não leva em conta recalque a longo tempo. Então, a gente leva para um terreno fino. Então, só relembrando a fórmula, vamos usar o método Aoki Veloso, método 1. O que foi que a Aoki Veloso fez? Me lembro que quando eu estava fazendo minha pós-graduação na COP, no Rio de Janeiro, eu ia visitar o escritório das Estacas Franco, onde estava o meu orientador, o Dr. Disseu. E eu vi um japonesinho chamado Aoki, debruçado em cima de um laptop, naquela época já, um computador, não era, desculpa, laptop não, um computador de mesa, com a capacidade gigante, enorme, de 8K de memória. Qualquer telefonezinho desse tem milhares, né? Então ele falava de crânio, eu estou tentando uma correlação entre o SPT e a capacidade de carga de estacas. Eu achei aquilo muito legal, falei, puxa, se você chegar num valor ou numa formulação boa, vai ser um sucesso, né? Muito bem, ele se baseou, e o Disseu se baseou no que vocês já viram lá no curso de geotecnia. Os europeus, em particular, são useiros e vezeiros de uma sondagem chamada cone dinâmico. O que é esse cone dinâmico? Só repassando. No lugar de ser igual a SPT, que é batido, ele é prensado com macaco hidráulico. E ele tem uma luva, vou desenhar maior. Ele tem uma luvinha. Hoje já existe um eletrônico, que é todo liso. Mas a formulação deles foi feita em cima do cone mecânico, cravado com macaco hidráulico e com sensores lá em cima que são manômetros. Então, esse cone, que tem menos de 5 centímetros de diâmetro, ele é composto de duas partes. De uma luva chamada de atrito e outra de ponta. Então, o que os europeus, que usam ainda muito, mas agora já é obrigado a usar o SPT, porque esse cone é cego. Então, eu sei qual é a pressão, né? Lembra que a resistência lateral é a pressão lateral vezes a área, que dá força, e a de ponta é a pressão de ponta vezes a área, que dá força. Então, o que eles tentavam fazer era uma correlação entre o cone e a estaca. Então, os europeus usaram esse cone, que é feito da seguinte forma. Primeiro, com o manômetro lá em cima, comando hidráulico, ele empurra essa ponteirinha. Crava 5 centímetros dessa ponteira. Então ele empurra só a ponteira primeiro. Então, fazendo isso, os europeus tinham uma ideia de qual era a resistência, a pressão de ponta de ruptura. E correlacionaram isso com a estaca. O cone tem 5 centímetros, a estaca tem 40. Então aplicaram um fator de escala. Porque toda vez que você estuda teoria de semelhança ou homogeneidade, tem fator de escala. Por exemplo, é possível numa pesquisa você ter uma viga muito complicada de concreto, com a forma muito ruim, você pode fazer ela de microconcreto. Então você pode simular uma viga. Eu me lembro bem aquela rampa
do ICC, aquela toda torcida que o Oscar não gosta de projetar, rampa no ar, torcida, né? Calcular aquilo é uma loucura. O que se fazia? Modelo de acrílico ou de microconcreto. Só que quando você reduz o tamanho da coisa, por exemplo, se eu quiser simular um elefante com um ratinho, eu tinha que ter um fator de homogeneização. Então, eu estou reduzindo o tamanho de algumas coisas. Então, tem um fator de escala. Então, para sair daqui, porque o grão de areia continua do mesmo tamanho, para a estaca ou para cá. Então, para sair daqui para lá, eles aplicavam um fator de correção. Mas o mais bem bolado, um holandês chamado Benjamin, criou esse equipamento. Depois que ele entra 5 centímetros, essa peça encosta aqui e puxa o corpinho. Então, daqui para frente, mais 5 centímetros, eu tenho a resistência de ponta, mais o atrito lateral, que é igual ao que a estaca trabalha. Então, o SPT mede tudo, ponta, que ele é batido no chão, né, a resistência é total, ponta e lateral. Esse cone não. Primeiro entra 5 centímetros, ele mede a resistência de ponta. Fala, olha, se a minha correlação com a estaca estiver legal, já tem quanto ela suporta de ponta. Depois ele enfia mais 5 centímetros, esse calço bate aqui, puxa esse caninho aqui, que é uma miniatura de uma estaca. Entenderam? Através disso, aplicando aqui um fator de estaca lateral, que é o fator de escala, eu poderia ter uma ideia da resistência lateral da estaca em quilos por centímetro quadrado, unidade de pressão. Porque aqui o manômetro mede pressão. E se eu fizer isso também, dividido por um fator de escala de ponta, eu posso ter, e os europeus usavam muito isso para calcular a estaca. Muito bem, essa dupla Aoki e Veloso fizeram muitos ensaios de cone. O Brasil e as Américas dominam o SPT. Mas eles fizeram ensaio de cone, correlacionaram o SPT com o cone. Então, se eu multiplicar o SPT por um fator K, eu vou chegar no cone europeu. E se eu multiplicar esse fator, já tem resistência de ponta, por um K vezes o SPT, e vezes ainda um K que eu chamo de lateral, eu posso ter resistência lateral com SPT, desde que eu construa esses parâmetros. Isso vocês já viram lá em geotecnia, né? Então foram feitas muitas pesquisas e me lembro bem que havia naquele tempo uma dicotomia, uma guerra, sabe, uma guerra assim, eu diria até infantil, entre europeus e americanos do sul, norte e central. A gente criticava ele porque ele não sabia que solo que estava saindo aqui. Aqui era só pressão. Pode ser areia, pode ser argila, e há uma diferença muito grande. Eles também diziam que o brasileiro era muito simplista, usando o SPT, que era feito por 2, 3 serventes e tal, e queria fazer milagre. E por essa pressão, o mesmo Benjamin, estudando, ele verificou se eu dividir isso que ele tinha, por isso que ele tinha, geraria um fator chamado alfa, que dizia o tipo de solo. Por exemplo, se isso aqui desse 2 e aqui desse 4, daria 0,5. 0,5, pela experiência dele, olha, isso aqui é uma argila. Então, mesmo sem ver o solo, ele saberia qual é o tipo de solo, só pela pressão. Isso foi feito no Brasil, e graças a isso, o Aoki e Veloso transportaram para o nosso SPTzinho, que aqui para nós, sem nenhum bairrismo, dá melhor resultado do que o cone.